seus amigos. E vocês estão bem? Como vocês estão? Estão bonzinhos? Vou então agora aqui apresentar para vocês a minha tela para a gente ver a atividade de hoje, tá bom? A minha ideia na aula de hoje, pessoal, é a gente fazer uma retomada dos pontos mais importantes que a gente tem visto até o momento e vocês tirarem dúvidas, certo? Eu gostaria muito de escutar, assim, se ficou alguma dúvida sobre todo esse assunto que a gente tem visto, que é a origem da vida e evolução, tá? Já passo novamente o link de chamada aqui. Então, hoje aqui na nossa aula sobre evolução, né? Eu coloquei aqui que a gente iria discutir tudo que a gente viu, mais ou menos, em forma de bate-papo, e que era muito legal se vocês trouxessem dúvidas ou curiosidade para essa conversa ser mais empolgante. E daí eu coloquei todas as habilidades que a gente viu e que a gente pode ver aqui hoje. Então eu vou só ler, porque daí dá um norte para nossa conversa, né? Porque a gente tem que sair da aula de hoje sabendo dessas habilidades, conseguindo entender que a gente conseguiu alcançar essas habilidades aí. Então, interpretar concepções religiosas e científicas sobre a origem da vida, estabelecer a relação entre condições da Terra primitiva e a origem dos primeiros seres vivos, identificar as ideias evolucionistas de Darwin e Lamarck com base na leitura de textos históricos, inferir que o resultado da seleção natural é a preservação e a transmissão para os descendentes das variações orgânicas favoráveis à sobrevivência da espécie no ambiente e identificar o papel do isolamento geográfico e reprodutivo na formação de novas espécies. E daí, como atividade, hoje eu não coloquei um questionário, eu coloquei o quê? Um mapa mental, porque eu acho que o mapa mental, ele vai fazer o quê? Ele vai dar essa proporção de síntese para vocês, certo? Então, eu dei aqui ainda algumas coisas que eu acho que seria legal vocês colocarem. Então, o conceito de darwinismo, de lamarquismo, origem da vida, fixismo, concepções religiosas e neodarwinismo, ok? Então, assim, professora, posso colocar outros conceitos? Claro que pode colocar outros conceitos. Ai, professora, não consegui encaixar o darwinismo, neodarwinismo, tá errado? Não, não tá errado, mas, assim, algumas dicas, tá bom? Do que eu achei que seria mais interessante. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta já para iniciar? Ou eu posso seguir? O que vocês acham? Professora, eu não consegui entender a diferença entre darwinismo e lamarquismo. Meu cachorro está enlouquecido, vocês estão escutando? Não consegui entender. Ou, professora, não consegui entender o que é neodarwinismo. Daí vocês podem perguntar. Alguém tem alguma dúvida? Posso seguir, então, para dar? Eu não consegui direito o conceito de neodarwinismo, tá? O neodarwinismo, deixa eu ver se eu tenho algum slide aqui que fala um pouquinho sobre ele. Aqui. Tem aqui. Eu disponibilizei esse slide para vocês? Eu acho que sim, Rosana. Ele tem bastante texto que já era nesse intuito de vocês lerem textos científicos e conseguir entender o que é, então. Então, o neodarwinismo é o quê? É como se fosse uma evolução moderna. Olha aqui esse destaque. Por quê? Porque quando Darwin propôs toda a sua teoria da evolução, a gente não tinha o conhecimento da genética. Olha aqui, então. Tá vendo? A gente não tinha o conhecimento do quê? Da genética que foi proposta por Gregor Mendel, que é o pai da genética. Então, com as leis da genética, a gente conseguiu explicar muito mais coisas dentro da evolução. Então, o neodarwinismo, na verdade, é a soma da teoria de Darwin mais as leis de Mendel, as leis de hereditariedade. Né? Porque Darwin fala isso. Darwin fala que as características são passadas para os seus descendentes, mas ele não sabia como acontecia esse mecanismo.
certo? Então, com as leis de hereditariedade de Gregor Mendel, a gente conseguiu entender muito melhor como se dá, então, essa evolução que é a transmissão das características de geração para geração. Conseguiu entender agora? O que você acha? Deu para entender? Ah, legal. Alguém tem mais alguma dúvida? Gostaria de perguntar? Alguém? Enquanto vocês vão pensando, eu vou colocar aqui novamente o nosso link de chamada, tá bom? Nosso link de presença, para quem entra depois assinar. Então, o que eu acho importante da gente saber dessa aula? O que eu acho que é muito crucial, pessoal? Primeira coisa é que, quando a gente fala em origem da vida, a gente não pode passar por cima das concepções religiosas. Eu sou uma cientista, eu estou aqui para explanar para vocês, né, o que a ciência traz sobre a origem da vida, mas a gente não pode passar por cima das concepções religiosas. Então, a gente tem que saber que existem explicações religiosas para a origem da vida também. Né? Então, a gente já viu bastante a origem da vida, inclusive a gente também teve uma aula sobre a origem da vida lá na aula de PE, então não vou voltar muito em origem da vida. E daí vem, então, a teoria da evolução, né? Que já que a vida se originou de um organismo simples, provavelmente um organismo procarionte, e daí ocorreu todas as modificações nos organismos seguintes, que é o quê? O que são essas modificações? É o que a gente chama de evolução. Então, os organismos, eles foram se adaptando para melhor sobreviver no seu ambiente. Né? O ambiente foi selecionando. E daí a gente entra o quê? A gente já entra na teoria de Darwin, que é a teoria da seleção natural. Então, vamos dar uma olhadinha aqui nesses slides aqui. Acho que esse daqui, ele vai trazer isso, fixicismo. Porque a gente não pode deixar de pensar também que a primeira teoria que surgiu sobre pensar na evolução ou pensar em como as espécies surgiram era o quê? Era o fixicismo, que as espécies elas não mudavam. Então, provavelmente elas foram criadas por um ser divino e elas não mudavam. Então, elas eram fixas. Por isso que fixismo, né? Espécies são imutáveis, elas não mudam. E daí, ao contrário, vem quem? Vem a teoria da evolução, que as espécies elas se modificam ao longo do tempo. Né? Então, a gente viu alguns nomes aí que foram importantes. E daí, então, a gente quando estuda, e a gente viu isso na nossa aula, Lamarck. Alguém fez alguma pergunta? Eu escutei. Não, né? A gente viu quem? A gente viu, então, o Lamarck. O Lamarck, então, ele foi um cara extremamente importante para a teoria da evolução, para a construção desse conhecimento. Ah, professora, mas ele propôs uma teoria errada. Mas isso é ciência. A ciência, ela é construída em cima de concepções que não são verdadeiras, né? Então, a ciência, ela está sempre mudando, ela está sempre se transformando, ela está sempre agregando, certo? E ele não estava totalmente errado, porque Lamarck já trouxe um fator muito importante aí, que é o fator ambiental. Ele já propunha que o quê? Que o fator ambiental era um fator extremamente importante para a evolução das espécies, porque ele falava em evolução. Ele falava assim, mas ele falava de uma outra forma. Então, daí ele propôs, então, essas duas leis, que é a lei do uso e o desuso. Então, conforme mais você usa uma estrutura corporal, mais você vai desenvolver essa estrutura corporal. Então, quanto mais você usa, mais desenvolvida vai ser essa estrutura corporal. Então, aqui já está falando, ó, o ambiente induz a modificação. E a gente vê lá em Darwin que, de fato, o ambiente, ele é o quê? Ele é o fator principal para selecionar indivíduos melhor adaptados àquelas condições.
Então, o ambiente ele é extremamente importante. E a segunda lei de Lamarck é o quê? É a lei da transmissão das características adquiridas. Então, todas as características que eu estou adquirindo ao longo da minha vida, eu transmito aos meus descendentes. É isso, certo? E o que, que aconteceu? As duas leis de Lamarck, elas foram, então, por água abaixo. Porque hoje em dia a gente consegue ver nitidamente que não pode ser aceito. Né? Como assim? Quanto mais eu uso uma estrutura do meu corpo, mais ela vai se desenvolver? Provavelmente, mas ela vai se desenvolver. Né? Mas não é assim que funciona. E daí, o clássico exemplo das girafas. Vamos ver se tem aqui. Eu acho que não tem aqui. Tem aqui no meu slide que eu fiz. Então, aqui, se vocês quiserem, todos esses PPTs, pessoal, tá lá nas outras aulas de biologia, tá bom? Aqui o clássico exemplo da girafa. Então, o que ele falava é que as girafas, elas tinham pescoços curtos. E conforme elas foram cada vez mais esticando para alcançar as árvores maiores, elas foram se alongando. E daí, finalmente, né, de tanto elas se esticarem, de tanto elas se alongarem, de tanto elas usarem essa estrutura, elas acabaram ficando com o pescoço longo e ela transmitiu isso para os seus descendentes. Então, uma característica que elas adquiriram, que é a característica de pescoço longo, foi transmitida. Isso era o que o Lamarck falava. E por que que está errado? Vocês acham que foi assim que funcionou? Não, e daí Darwin vem e explica o mesmo exemplo. O que que o Darwin falava? De que existia uma variação. Existia girafas de pescoços longos, pescoços médios e pescoços curtos. Por causa de uma seleção natural, ou seja, em um ambiente em que as árvores começaram, por algum motivo, a ficar mais altas, ou só existia árvores mais altas, quem eram os organismos que mais conseguiam sobreviver? Estavam melhor adaptados nessa região. As girafas com pescoços longos. O que acontecia com as girafas de pescoços curtos? Morriam, porque não conseguiam se alimentar. E ao final de muitos anos, porque isso não acontece de forma rápida, o que aconteceu? Começou a existir, então, apenas girafas de pescoços longos, porque elas sobreviveram aqui, ou seja, foram essas girafas que conseguiram deixar descendentes. E os seus descendentes, por ser uma característica genética, a gente saber que agora a característica pescoço longo é uma característica hereditária, os seus descendentes herdavam, então, essa característica. Ok? Então, essa é a principal diferença das duas teorias. E daí, quando a gente fala em darwinismo, a gente fala o quê? De seleção natural. O que é seleção natural? Nada mais é do que uma seleção realizada pelo ambiente. É isso, de forma bem simples. Então, é uma seleção de organismos melhor adaptados para sobreviver naquele contexto, naquele ambiente, em determinada situação. Ok? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta sobre isso, sobre lamarquismo, sobre darwinismo, sobre fixismo? A Rosana já perguntou sobre o neodarwinismo, né? Que geralmente, eu acho que eu não dei uma focada mesmo nas últimas aulas. E a nossa lista de presença, de novo, para vocês assinarem. E aí, pessoal, gostariam de fazer mais alguma pergunta? Tem uma outra pincelada que a gente pode dar, que é o quê? Que são as evidências, né? Então, claro que a teoria de Darwin, ela foi questionada. Só que daí, ao longo de todo o processo de construção, o pessoal começou a ver que existia evidências para a evolução, para explicar a evolução. E quais eram as evidências, então? Os fósseis. Por que os fósseis são uma evidência? Porque a gente consegue ver nos fósseis o quê? Às vezes as características intermediárias de organismos que existiram antes e não existem mais.
Então, o organismo, ele foi o quê? Ele foi se transformando, né? Então, a gente consegue ver isso hoje em dia, em espécies semelhantes, mas com características intermediárias. Então, isso foi uma boa evidência. Daí, a gente tem as características análogas e homólogas, né? Então, as análogas são as que apresentam a mesma função, mas têm origens diferentes. Essas daqui não conseguem tanto mostrar para a gente o fenômeno de evolução, mas as características homólogas, quando elas são encontradas, a gente consegue entender que os organismos eles tinham um ancestral comum e eles foram simplesmente o quê? Se diversificando, encontrando aí, né, as seleções naturais que foi selecionando organismos para se adaptarem a determinadas situações. Então, eu acho muito clássico esse exemplo. Esse exemplo, então, a gente tem aqui membros anteriores, então tem uma baleia, tem um pássaro, tem um cão e um humano. Quando a gente olha os ossos que contêm esses membros, a gente vai ver que tem a mesma quantidade de ossos, que tem os mesmos ossos. E daí o pessoal que estuda embriologia consegue ver que esses ossos têm a mesma estrutura embrionária, a mesma origem embrionária. Então é isso que caracteriza estruturas homólogas. Elas possuem estrutura embriológica, né, embrionária, semelhante, tem a mesma origem. Pode ter ou não a mesma função. Então, pessoal, esses dois termos são termos que caem bastante no vestibular: estruturas análogas e estruturas homólogas. Tá bom? Conseguiram entender a diferença das duas estruturas? E daí os órgãos vestigiais, que eram órgãos, então, que aos poucos foram deixados de ser usados pelos organismos. Então, assim, na nossa espécie humana, a gente tem o quê? A gente tem um apêndice no intestino, que a gente não utiliza mais, e a gente tem o cóccix, que é o quê? É uma cauda, que está lá no nosso final da nossa coluna. Por quê? Porque os nossos ancestrais primatas tinham cauda. Então, foi um resquício que ficou, um órgão vestigial. E a mesma coisa, o apêndice também. O apêndice nos herbívoros, ele é um órgão lá no intestino que vai fazer a digestão e absorção da celulose. A gente não consegue mais absorver a celulose, né? Então, por isso que a gente tem esse órgão vestigial lá dos nossos ancestrais que eram herbívoros, né? Desse vínculo que a gente tinha com eles. Ok? E daí a gente, hoje em dia, né, que o conhecimento ele está mais avançado, a gente tem, então, as evidências moleculares, que nada mais é do que? Do que o DNA. A gente consegue ver, então, proximidade entre os organismos através do DNA. Quanto mais próximo, mais parecido o DNA dos organismos, mais próximos eles são na forma evolutiva. Na evolução aí. Ok? Eu queria falar para vocês também. Alguém tem alguma dúvida? Gostaria de fazer alguma pergunta antes de ir para o próximo tópico? Vou colocar novamente, eu não sei se mais alguém entrou, a nossa lista de presença. O Léo acabou de entrar. Ou alguém saiu, não sei. Acabou de entrar. Ó, vou colocar de novo, Léo, acho que você não viu aí a nossa lista de presença. E só para a gente finalizar a aula de hoje, pessoal, eu vou mostrar aqui para vocês, então, um pouquinho de especiação. Então, a gente fala aí de evolução, e a evolução é o que, então? É a transformação das espécies. O que é a transformação das espécies? Então, é isso, eu tenho uma espécie, e essa espécie, por motivos que a gente vai ver, ela acaba se transformando, então, em duas coisas diferentes. Né? Então, ela, por motivo, por exemplo, isolamento geográfico, que é onde a gente está agora, ela acaba se transformando em duas coisas diferentes. Por quê? Porque ela convive em locais diferentes. Então, esse, então, é o que é o conceito de especiação. É o que? O surgimento de novas espécies.
né? E nada mais é o quê? É o que impulsiona a evolução dos organismos, né? Eu tenho um ancestral, e esse ancestral vai, então, sofrer o processo de especiação e vai dar origem a duas novas espécies. Então, esse conceito de especiação aqui que está com vocês, agora aí na tela, é o que é mais usualmente estudado, mais conhecido, que é o isolamento geográfico. Então, eu tenho uma população original, e por diferentes motivos surge uma barreira. Pode ser um rio, pode ser uma montanha. Nossa, professora, mas uma montanha vai demorar milhares de anos para surgir, um rio também. Sim, mas surgem, né? Pode ser uma catástrofe natural. Enfim, o que aconteceu? O surgimento de uma barreira. E essa barreira, então, separou essa população. Deixou, então, uma população aqui do lado de cima, que vamos supor que convivia no ambiente mais arborizado, e essa população aqui do lado de baixo, que convivia no ambiente mais desértico. E o que, que acontece? São locais totalmente diferentes. Vocês acham que ao longo dos milhares de anos eles não vão sofrer adaptações para sobreviver melhor nesses ambientes? Sim. E é isso então que leva ao surgimento de novas espécies, ok? Então, essa é a especiação de acordo com o isolamento geográfico. Só que daí a gente também tem os isolamentos reprodutivos. Eu separei aquelas espécies, porque, enfim, surgiu uma barreira. E daí a gente tem outros comportamentos que daí impede, então, que os organismos consigam se reproduzir. Não tem mais contato, né? Que é durante a reprodução. Por isso que isolamento reprodutivo. Por exemplo, então a gente tem aqui, ele dá o exemplo de pré-zigóticos, que é antes de formar o embrião. Então a gente tem no caso aqui do leão e do tigre, eles vivem em ambientes diferentes, então por isso que existe esse isolamento, certo? E aqui o pós-zigótico é depois que forma o embrião. Então, por exemplo, pode surgir um híbrido, que a gente já viu que é um híbrido. Ou então o embrião simplesmente não vinga, são espécies diferentes, mas não consegue fazer o quê? Não consegue ter a fecundação não, o desenvolvimento desse organismo, tá bom? Alguém tem alguma dúvida com relação a isso? Eu acho que é isso, pessoal, para a gente dar um apanhado geral do que a gente viu. Eu tentei destacar os conceitos mais importantes. Alguém gostaria de perguntar mais alguma coisa que não ficou claro? E aí? Tudo tranquilo? Vou parar de gravar.